Em nosso Fórum de Administração da Educação, vamos abordar, nesse primeiro bloco, os aspectos gerais da administração e o papel dos gestores, dos administradores, dos novos profissionais que atuam e têm um papel fundamentalmente importante na administração das universidades, centros universitários e faculdades. Nós temos um cenário no ensino superior brasileiro que é dividido em dois grandes períodos. O primeiro período, do período que, desde as primeiras instituições de ensino superior que foram criadas no Brasil, até 1997, onde todas as entidades teriam que ser entidades sem fins lucrativos, constituídas como associação ou como fundação. Poderia ter, naturalmente, as entidades públicas, que naturalmente são sem fins lucrativos, mas as instituições privadas, elas teriam que ser constituídas obrigatoriamente como associações ou como fundações. As associações previstas em nossa legislação são entidades com um ou mais associados, pessoas físicas e jurídicas, que se juntam para uma determinada finalidade. Quando nós falamos em quantos associados, nós podemos ter um número ilimitado de associados. É comum, e era mais comum no passado, nós temos entidades que eram associações formadas, por exemplo, por pais, por alunos, por professores, instituições múltiplas, e que naturalmente na Constituição societária, cada sócio, chamado assim, cada associado, segundo a nova legislação, mas antes do Código Civil eram chamados como sócios, tinham um voto. Então a característica desse tipo de entidade, de associação, é o voto unitário. Então não existe um grupo controlador, não existe pessoa que tenha cotas, como acontece, ou como ações, como acontece nas entidades com fins lucrativos. As fundações já têm uma característica muito semelhante, embora um controle muito maior do Ministério Público, do Poder Público, do Ministério normalmente Público, que define o Poder Judiciário, define nos estados critérios diferenciados, com curadoria de fundações, com provedoria de fundações e nomenclaturas diversas, mas que estabelece um mesmo sistema de funcionamento em todo o Brasil. Então nós temos até 1997, quando foi editado um decreto, e esse decreto mudou exatamente, permitiu a transformação, que é o decreto número 2.306, de 19 de agosto de 97, que logo em seu artigo 1º falava que as pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituição de ensino superior, previstas no artigo 19 da Lei Diretriz de Base da Educação Nacional, poderão assumir quaisquer tipos de formas em direito admitidas, de natureza civil ou comercial, e quando constituídas como fundação, serão regidas pelo disposto no artigo 24 do Código Civil Brasileiro. Então, a partir desse decreto, em agosto de 97, ficou claro que poderíamos ter no cenário das mantenedoras as entidades com fins lucrativos. Rompeu-se uma barreira, que era uma barreira histórica, e passamos a ter o surgimento das primeiras sociedades por cota da responsabilidade limitada, ou as sociedades anônimas, que vêm num crescimento razoavelmente forte, criando os grupos que administram instituições de uma forma geral. Então nós temos, a partir desse momento que o governo flexibilizou e que liberou, nós temos a possibilidade de entidades com objetivos completamente diferentes. Se nós observarmos o quadro das entidades mantenedoras hoje, nós encontramos entidades que têm como objetivo principal não a educação, tem como objetivo principal, por exemplo, um posto de gasolina, e que pode ser mantenedora de uma instituição de ensino superior. Também permitiu
que se formassem grupos, e esses grupos têm sido consolidados a partir de compra de instituições de ensino. Até um determinado momento, não era permitida a transferência de controle de uma forma tão fácil como acontece hoje. Todas as entidades, por exemplo, com fins lucrativos, que são caracterizadas como sociedades anônimas, têm uma transferência de acionistas sem um controle, naturalmente, da instituição e do próprio governo. Você pode ter uma transferência colocando na Bolsa de Valores, por exemplo, como algumas entidades hoje já de capital aberto, e você não sabe bem quem são os acionistas, principalmente se você tiver ações ao portador. Então você tem podemos chamar um descontrole da característica inicial, onde você tinha as pessoas físicas ou pessoas jurídicas como as sócias, hoje chamados associados dessas associações. Mas o que é certo é que esse cenário não vai mudar. Existem alguns movimentos, alguns projetos na Câmara dos Deputados, alguns debates até no Senado Federal, que falam sobre capital estrangeiro, sobre o fim do capital estrangeiro na educação, mas isso ainda é uma discussão longa e de difícil reversão, já que o capital estrangeiro já está aplicado nas instituições e que, naturalmente, a reversão desse cenário seria muito difícil. Então, nós temos esse quadro de hoje, onde um número razoável de instituições de ensino, nós temos hoje no Brasil cerca de 2.500 instituições de ensino superior, perto de 200 universidades, 180 mais ou menos centros universitários, e as demais são faculdades chamadas isoladas. Você entrar no cadastro do Ministério da Educação, você já encontra claramente, você pode especificar quais são os com fins lucrativos, quais são os sem fins lucrativos. Isso já o cadastro do Ministério, o EMEC, aquele EMEC aberto que você vê através do site, já encontra todo esse quadro. E o que você trouxe nesse processo? Uma mudança de modelo de gestão. Você passou a ter nas sociedades mantenedoras, nas associações mantenedoras de ensino superior e nas próprias fundações, você passou a ter novos personagens entre os profissionais da educação. Quais são os profissionais normalmente de uma instituição de ensino, tradicionalmente? Você tem um diretor, você tem uma equipe técnica administrativa, coordenadores, secretário, bibliotecário, gente da área financeira, da mantenedora e o corpo docente. Essas novas características exigem que as instituições se aperfeiçoem mais. Então você passa a ter novas profissões que passaram a integrar um quadro das instituições de ensino e, naturalmente, você tem que ter capacitação maior dessa sua equipe. Não devemos deixar de lado que o Ministério da Educação vem criando gradualmente novas normas e exigindo novos profissionais para fins de um cadastro junto ao Ministério. Antes, o Ministério da Educação tinha uma relação forte com o reitor, com o diretor da faculdade, o reitor da universidade ou centro universitário, que surgiu mais ou menos nessa época, em 97 também. Antes nós só tínhamos as faculdades e as universidades. Os centros universitários não são contemplados por lei, são contemplados por decreto e, consequentemente, são mais frágeis sob o aspecto jurídico. Mas nós temos, a partir daí, uma realidade que é uma realidade de novos agentes. E o Ministério criou uma figura que foi a figura dos pesquisadores institucionais, com função importante, mas uma função hoje relativamente secundária. Os pesquisadores institucionais têm a atribuição de inserir dados no censo. É importante, não há dúvida nenhuma, que a falta, e tivemos recentemente, cerca de 30 instituições foram descredenciadas pelo Ministério da Educação, ou seja, encerradas as atividades, embora caiba recurso e tudo, porque deixaram de preencher o censo durante 2 anos. Então, o Ministério da Educação presumiu que essa instituição não tinha funcionamento e baixou
portaria, o secretário de Regulação, e baixou uma portaria descredenciando cerca de 30 entidades, mais precisamente 28 entidades. Porque um funcionário chamado procurador, pesquisador institucional, deixou de informar dados da instituição. E esse pesquisador institucional continua funcionando até hoje, mas foi criada a figura do procurador institucional, que é uma figura diferente do pesquisador institucional. Enquanto um insere dados no censo, o outro tem uma responsabilidade imensa de ser o responsável, ser o patrono, vamos chamar em termos assim, se trouxéssemos uma equiparação ao aspecto jurídico da justiça comum, na justiça federal, na justiça estadual, em todas as instâncias, onde você tem um procurador que é normalmente nas instituições, ou seja, nas instâncias judiciárias tem que ser um advogado. Na instância administrativa do Ministério da Educação não precisa ser um advogado, você pode ter qualquer pessoa ser o seu procurador nacional. E esse procurador tem que ter um cadastro no INEP, um cadastro no MEC, onde você tem a responsabilidade de uma senha que você abre processos, fecha processos, encerra a instituição, cria novos cursos, insere dados sobre os cursos de graduação, de pós-graduação, ou seja, toda a sistemática é feita pelo procurador institucional, que é admitido, de acordo com o interesse da instituição, você tem procuradores auxiliares. Então, esses novos profissionais você tem, além do diretor, do reitor, etc., que são figuras perante o MEC mais ou menos secundárias. A figura do procurador é a figura-chave, a figura de relacionamento. E esse procurador tem uma atribuição definida, ele é escolhido pela mantenedora ou pela mantida, de acordo com o critério de cada uma, e a partir daí você tem o lançamento de atribuições num sistema eletrônico de dados. Além do procurador institucional, você passou a ter, mais recentemente, uma valorização forte, sempre foi valorizado, mas dos secretários, porque o secretário é, naturalmente, o responsável pelo acervo acadêmico. Todas as instituições de ensino terão que comunicar ao Ministério da Educação, já tiveram que comunicar, o prazo já terminou, em julho de 2014, mas ainda estão sendo feitas comunicações de quem é o responsável pelo acervo acadêmico, ou seja, o secretário, que é a pessoa normal, pode até não ser, mas nós temos uma nova figura que é o responsável pelo acervo acadêmico, que deva zelar como um fiel depositário de todos os dados físicos e informações da instituição. Temos então o procurador institucional e o guardião do acervo acadêmico, poderíamos chamar como secretário ou não, mas essas duas pessoas, ao lado do pesquisador institucional, são pessoas cadastradas no sistema do MEC. O responsável pela instituição não precisa ser necessariamente o reitor ou o diretor. Se você olhar no sistema do MEC, você tem pessoas que são pessoas estranhas ao quadro como responsável, mas você tem que ter um responsável perante a instituição que é lançado, inclusive aparece o nome, aparece o e-mail dessa pessoa responsável pelo relacionamento com o Ministério da Educação. Você tem os coordenadores são obrigatoriamente pessoas com uma formação boa, e você tem, e desses coordenadores que formam normalmente a essência de cada curso que tem relacionamento com o Ministério da Educação. Então, num cenário, num grupo de instituições, você tem todo um quadro que são quadros que devam ser definidos num plano de carreira docente, num quadro de salários, num quadro que deva ser estruturado corretamente. É impossível hoje uma instituição, mesmo de porte pequeno, não ter uma estrutura bem gerida de seu pessoal. Sem isso, você não consegue ter administração. Você tem pessoas que são pessoas ligadas à mantenedora, principalmente pessoas que cuidam da parte de recursos humanos,
cuidam da parte financeira e tem pessoas mantidas, ligadas às pessoas, ou seja, às instituições de ensino, não às pessoas jurídicas, mas sim às mantidas. Essas pessoas têm um vínculo com a mantenedora, mas são pessoas também que exercem um papel fundamentalmente importante. Então, hoje, quando se fala em administração da educação superior, nós temos que falar em mantenedor e mantida. Nós temos que falar no conjunto de universidades, centros universitários, faculdades. Nós temos hoje uma série de dados, de exemplos que isso podem ser mostrados e que levam exatamente à necessidade de uma administração profissional. É impossível uma instituição de ensino ser administrada como era no passado, há 15 anos atrás. Você tem regras e se você for uma sociedade de capital aberto, você tem outras regras muito maiores no âmbito da Comissão de Valores Imobiliários, no âmbito da Secretaria de Direito Econômico e outros órgãos que são órgãos de controle e fiscalização. Se você é uma entidade sem fins lucrativos, filantrópica, você tem que ter controles certificados de beneficente e assistência social, você tem certificado, você tem utilidade pública federal, você tem uma série de casos que se aplicam em função de cada instituição de ensino. Então, o que é certo é que o modelo institucional mudou fortemente. A profissão de secretário já é regulamentada, embora não seja secretário escolar. Você tem uma série de questionamentos nesse ponto. Você tem novas funções que vêm através da educação à distância, onde cargos que não existiam na presencial, como tutores, autores, orientadores de aprendizagem, gestores de programas de educação à distância, todos eles são criados a partir de determinadas situações definidas pelo volume da instituição. Então, ao fechar esse primeiro bloco, nós gostaríamos de lembrar da relevância de termos um processo de administração muito bem feito, com permanente atualização, com permanente sistema de informação para que possa haver uma gestão tranquila nas casas de ensino. Os valores que passam por uma instituição de ensino, dependendo do volume, são extremamente elevados, outros de porte menor, mas todos eles precisam ser acompanhados, fiscalizados, auditados, porque assim prevê a própria legislação. Se você é sem fins lucrativos, você tem que ter uma série de exigências previstas no próprio decreto já citado. Se você é com fins lucrativos, tem que observar a legislação da sociedade anônima ou a legislação das sociedades de outras categorias, mas é certo que você está sujeito a ter controles pelo seu conselho fiscal, se você tiver, ou pela própria Assembleia, e essa Assembleia que é soberana em qualquer instituição. Então, o que nós recomendamos é que os dirigentes, os integrantes das equipes, tenham sempre, analisem sempre esse novo papel, que é um papel que não é comum a todas as instituições, mas é um papel fundamentalmente necessário para o êxito e uma gestão positiva das organizações de ensino.